A Eunice falou que o filho dela tem 9 anos e tem facilidade em quebrar eletrônicos. Já conversou várias vezes, já deixou ele sem porque quebrou, mas ele continua repetindo os mesmos erros. O erro de repetição, né? O Thiago passou por isso. Eunice, ele quebra sem querer ou ele quebra de propósito, no sentido de que ele tenta abrir os eletrônicos, ele tenta desmontar os eletrônicos, como que ele quebra? Ele quebra sem querer, de repente, por falta de cuidado, porque ele não está se importando tanto assim e não está tomando cuidado, ou ele quebra de propósito, ele tenta mexer, ele tenta abrir, porque a intenção da qual ele faz o ato vai mudar como você vai reagir. Entende? Porque se ele está quebrando porque ele está sendo um tanto descuidado, a gente precisa ensiná-lo a importância daquilo, o valor daquilo, para que ele passe a tomar cuidado com aquele objeto. Agora, se ele está desmontando porque ele é curioso e ele quer saber como funciona, aí já é outra coisa, com outros resultados, né? Com outra forma de agir. Por isso que eu falo que tem que ter a contextualização. Tem que saber direitinho, ele quebra por falta de cuidado. Ele tem 9 anos, então. Ele tem 9 anos, ele provavelmente não presta atenção no que ele está fazendo. E isso não significa que ele tem algum problema de atenção, significa que ele é criança. E as crianças não tomam cuidado com as coisas da mesma forma que os adultos tomam, porque as crianças não têm noção do valor. Você, quando compra um celular, toma cuidado, porque você parcela o seu celular e trabalha duro depois para pagar, ou paga à vista, tendo trabalhado duro para conseguir juntar aquele dinheiro. A criança não. Ela só vê a parte da diversão, ela só vê a parte fácil, ela só vê a parte gostosa. E é criança. Ele se distrai com alguma coisa, o celular cai, ele vira, o celular rola para o chão. Então, ele não está ali o tempo inteiro focado em proteger aquele objeto, porque ele não vê naquele objeto o mesmo valor que você vê e porque ele se distrai, ele é criança e criança vive no mundo da criança. Ele tem 9 anos, mas ele ainda é uma criança. Ele não tem totalmente o cérebro formado, totalmente a parte do autocontrole pronta. Você tem 2 opções, tá? Ou você vai tirar os eletrônicos dele, vai falar para ele, olha, acho que você está muito novo, você não consegue ainda cuidar disso da forma que isso precisa, a gente tenta mais para frente. Quando você crescer mais um pouquinho, a mamãe te devolve, tá? E quando você faz isso, de novo, a sua intenção não pode ser castigar. Eu vou tirar esse celular de você. Filho, ó, tá quebrando, filho. Não tá legal, tá? Não dá para quebrar, isso aqui custa dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar. Quando você conseguir usar sem quebrar, eu te devolvo. A forma da qual você vai falar isso é importante, porque você tem a opção de chegar e falar para ele que você vai tomar o celular dele e brigar com ele, e você tem a opção de chegar na gentileza e mostrar para ele, filho, ó, tá quebrando, aí não é legal, custa dinheiro, vamos guardar, quando você estiver pronto para usar, quando você for tomar cuidado, a mamãe te devolve. Eu expliquei essa relação de responsabilidade e liberdade em uma outra live que eu fiz. Porque se o seu filho não tem a responsabilidade para lidar com o eletrônico, é interessante que ele não tenha a liberdade para ter o eletrônico. Tá entendendo? Porque no momento em que você tirar dele de forma amigável e gentil e aquilo fizer falta, você vai gerar nele a possibilidade dele começar a ser responsável e pensar 2 vezes antes de deixar o celular jogado em qualquer canto de qualquer jeito. Na próxima vez que ele tiver contato com o eletrônico, depois do período em que ele ficou sem, ele vai tender a ser mais cuidadoso, porque ele vai começar a entender que quebra, que ele vai ficar sem, que aquilo tem um valor, tudo mais. Ou a sua outra opção é mantê-lo com o celular e na próxima vez que o celular quebrar, se o celular precisar ser trocado, precisar ser consertado, a responsabilidade de fazer isso, de conseguir os recursos financeiros para fazer isso, vai ser do seu filho. É óbvio que ele não vai trabalhar, trabalho infantil é crime, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que se, por exemplo, se ele ganha uma mesada, ele vai ter que economizar a mesada dele para arrumar o celular ou para trocar de celular. Ou se ele ganha outros presentes, ele vai ter que escolher e vai ficar, por exemplo, sem presente de aniversário e no Natal ele ganha um outro celular. Deixar a criança sem presente de aniversário não é no sentido de vou te deixar sem presente porque eu sou ruim. É no sentido de falar para a criança que ela precisa lidar com a responsabilidade daquilo que ela faz. Então, se quebrou, precisa repor. E para repor, custa dinheiro. E o dinheiro não cai do céu, certo? Então, ele precisa entender essa relação de que repor custa dinheiro e dinheiro não cai do céu. E para que ele entenda isso,
ele tem que deixar de ter alguma outra coisa que também custe dinheiro e que ele queira. É um passeio? É um presente? Não sei. Alguma coisa ele tem que deixar de ter. E isso não tem que vir no formato agressivo de castigo, isso tem que vir no formato de consequência. Porque essa é a consequência. Se você quebrar o seu próprio celular, você vai ter que economizar dinheiro, você vai ter que deixar de comprar uma pizza no fim de semana para pagar. Eu vou ter que deixar de comprar uma pizza no fim de semana, eu vou ter que deixar de fazer o que eu quero para comprar um novo celular caso o meu quebre. Então isso não é um castigo do qual a gente está criando, impondo para a criança. Essa é a consequência natural, acho que para a maior parte da população, né? Quando você quebra alguma coisa, você precisa tirar dinheiro de algum lugar para repor. E aí, é um fim de semana a menos que você sai, porque você tem que economizar para aquilo, certo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Para a criança não pode ser diferente. Ela não tem o dinheiro, ela usa o seu dinheiro. Só que quais são as coisas que a criança está usando o seu dinheiro que você pode tirar, guardar para comprar outro celular? E isso não pode ser do dia para a noite. Precisa haver um período ali do qual ele sinta a falta daquele aparelho, para ele entender a importância daquele aparelho e para ele dar valor para o quanto custa aquele aparelho ou a manutenção daquele aparelho. Então você tem essas duas opções, ou vocês conversam e guardam o aparelho e mais para frente você devolve, porque ele só tem 9 anos, ou você conversa com ele e fala, filho, se quebrar, eu não vou comprar outro e eu não vou mandar arrumar. Se quebrar, você vai ficar sem. E aí, para arrumar ou para comprar outro, a gente vai ter que deixar de fazer tal passeio que você gosta, comer tal comida que você quer, ou a mamãe não vai te dar tal presente que você pediu, porque eu vou usar o dinheiro para repor o seu celular. Coloque essas condições para ele. Só que detalhe, se você fizer isso, você tem que cumprir. Não adianta você falar, eu vou fazer o que ela me falou, e aí na hora você ficar com dó, correr na loja e comprar outro celular para o teu filho. Se você falou, você vai cumprir. Se você falou que ia guardar, você guarda. Se você falou que se quebrar você não ia dar outro, você não dê. Não é para sempre, mas é algum período ali. Deixa a criança sentir falta daquilo por algum período. Então você guarda, de repente no próximo aniversário dele, quando ele vai ter 10 anos, você oferece de novo e vê se ele já tá conseguindo lidar com aquele aparelho. Enfim, precisa existir algum período e você precisa cumprir com a tua palavra, tá? Não prometa coisas pro teu filho das quais você não pretende cumprir, porque você perde a sua autoridade quando você faz isso. Você fala para a criança A, aí A acontece, a criança faz aquilo e você não cumpre. Você perde a sua autoridade. É assim que a gente perde a autoridade. E eles percebem que a gente não cumpre com a nossa palavra, e eles pintam e bordam, é assim que eles ficam abusados. Então, você prometeu, você cumpra. Deu para entender?